Este é o primeiro e talvez será o vídeo mais importante que eu farei aqui para este canal. Peço que você me conceda alguns minutos do seu tempo e o assista com toda a atenção para que compreenda a gravidade da situação das contas públicas e da economia do nosso país. Os dados que listarei a seguir foram extraídos do relatório mais recente da Dívida Pública Federal, divulgado mensalmente pelo Tesouro Nacional. Vamos a eles. O estoque atual, total da dívida pública federal, é de 6,7 trilhões de reais. Cerca de 3,2 trilhões de reais desta dívida, aproximadamente 46%, tem a sua remuneração atrelada à taxa Selic, as chamadas LFTs. A reserva de liquidez do Tesouro Nacional, que é o dinheiro em caixa para pagar os resgates e vencimentos da dívida, é, atualmente, de 822 bilhões de reais. Munidos dessas informações, podemos começar. Quando o Banco Central eleva a taxa Selic para combater a inflação, ele, por tabela, aumenta a remuneração de quase metade dos títulos públicos da dívida federal. A cada 1% de elevação na taxa Selic, mais de 32 bilhões de reais de juros anuais serão pagos sobre as LFTs, agravando assim o nosso déficit nominal. Com um déficit nominal maior, pior se torna a percepção do risco soberano brasileiro para os agentes econômicos. Só lembrando que risco soberano brasileiro é o risco de o Brasil dar um calote no pagamento da sua dívida, ok? Assim, o mercado, que nada mais é do que a soma dos atos individuais de centenas de milhares destes agentes econômicos, passa a demandar mais prêmio, uma taxa maior, para aceitar financiar esta dívida, principalmente os prefixados e indexados à inflação, que possuem maior risco na marcação a mercado. Além disso, numa situação como esta, dão preferência às LFTs. Com isso, a fatia de LFTs no total da dívida pública segue aumentando: 47%, 48%, 49% e assim vai. Neste ponto, o governo tem diante de si duas opções: ou cortar gastos para não precisar tomar tanto emprestado do mercado com as taxas por ele exigidas para fechar o seu orçamento, ou continuar gastando e se financiando com um custo cada vez mais alto. O governo tem optado pela segunda opção. Com isso, o déficit nominal aumenta e, consequentemente, o estoque da dívida também. Parte dos investidores, receosos com o novo quadro de risco, não topam financiar a dívida pública, ainda que o prêmio tenha aumentado. Preferem tirar o seu dinheiro do Brasil e procurar uma melhor relação, risco-retorno em outra geografia. Consequência: o dólar sobe, o preço dos produtos importados sobe e a inflação pelo lado da oferta sobe. Porém, como o governo conseguiu, mal ou bem, se financiar e continua gastando e injetando dinheiro público direta e indiretamente na ponta da economia, o consumo cresce. O PIB cresce. E cresce além do que seria possível crescer sem gerar inflação, o que chamamos de hiato positivo do produto. Consequência: a inflação sobe também pelo lado da demanda. A inflação sai da meta. E o que o Banco Central, dentro de uma ortodoxia monetária, deve fazer quando há inflação pelo lado da demanda e um hiato positivo do produto? Resposta: desacelerar a economia por meio de elevação da taxa básica de juros, a Selic. Com um novo aumento na taxa Selic, o déficit nominal aumenta mais. A percepção de risco soberano piora mais. O mercado faz as contas e passa a demandar ainda mais prêmio para topar financiar a dívida pública. Novamente, o governo tem diante de si duas opções: cortar gastos ou continuar gastando e se financiando com um custo cada vez mais alto. Se optar pela segunda opção, o looping se repete mais uma vez. Neste processo, a relação risco-retorno
vai piorando para o investidor, que é financiador do governo. E cada vez menos são aqueles os interessados em financiar esta dívida, que se torna cada vez mais arriscada. Assim, mais gente passa a tirar o dinheiro do país em busca de melhores opções de investimento. Com isso, o câmbio sobe, o preço dos importados sobe, a inflação pelo lado da oferta sobe. E este looping continua a se repetir até um ponto em que o efeito positivo da elevação da taxa de juros pelo Banco Central sobre a inflação pelo lado da demanda se torna inferior ao efeito deletério do câmbio sobre a inflação pelo lado da oferta. Notem, neste momento, a política monetária perde quase que integralmente a sua eficácia. Em outras palavras, o Banco Central fica de mãos atadas. Tudo o que se propuser a fazer contra a inflação surtirá pouquíssimo ou nenhum efeito. Ao contrário, pode até agravar a situação. Este fenômeno é conhecido como dominância fiscal. Dizemos que a dominância é de natureza fiscal, pois só o governo, por meio do corte de gastos e o estabelecimento de superávit primário, é capaz de quebrar esse círculo vicioso e alterar a percepção de risco do mercado. Se o ajuste fiscal for realizado adequadamente pelo governo, a percepção de risco da dívida soberana diminui. Com uma percepção de risco menor, o mercado passa a aceitar menos prêmio para financiar a dívida pública. O custo da dívida fica menor e, consequentemente, com a rolagem da dívida a taxas mais baixas, o déficit nominal vai se contraindo. O dinheiro para de sair do país, começa a voltar. O câmbio cede. A inflação pelo lado da demanda arrefece. A política monetária executada pelo Banco Central volta a ter eficácia e possíveis cortes na Selic entram novamente no radar. Passo a passo, a trajetória da dívida pública passa a ser reancorada. Quando o corte na Selic efetivamente vem, o efeito é inverso àquele descrito no início. A cada 1% de corte na taxa Selic, são 32 bilhões de reais a menos a serem pagos anualmente sobre as LFTs. Isso usando como base os números dados no início, que neste ponto já seriam bem diferentes. Mas fica como exemplo ilustrativo. A percepção de risco diminui mais. Os prêmios exigidos pelo mercado também, entrando numa espiral positiva para as contas públicas. Então aí você pode dizer: "Ah, cara, mas se é assim, é só o Banco Central cortar os juros agora, antes de tudo isso acontecer. Corta uns 5 pontos na Selic, que nem precisa contar com o governo para ajuste fiscal." E o que você acha que os detentores dos 3,2 trilhões em LFTs, que são atreladas à Selic, vão fazer diante de cortes de juros que deteriorem abruptamente a relação de risco-retorno destes títulos? Resposta: vão começar a resgatá-los. Lembrem-se, estes títulos possuem recompra garantida pelo Tesouro Nacional e sofrem marcação a mercado quase nula. O detalhe é que a reserva de liquidez do Tesouro para cobrir esses resgates é de apenas 822 bilhões de reais, e existem hoje 3,2 trilhões de reais em LFTs. Imagine a situação se 1/3 dos detentores decidirem pelo resgate. Pois é. Fora que, após o resgate, estes investidores vão, provavelmente, tirar o dinheiro do país em busca de um investimento mais atrativo. Com isso, câmbio sobe, preço dos importados sobe, inflação pelo lado da oferta sobe. Enfim, um novo problema. Creio que aqui vocês já entenderam onde eu quero chegar, não é? O ponto é, se lá no início o governo tivesse feito a opção pelo corte de gastos, isto evitaria tanto o cenário de dominância fiscal como o problema dos resgates. Que fique claro, é o governo, por meio da execução de sua política fiscal,
Quem está com a faca e o queijo na mão para solucionar o problema em que o país foi metido? Porém, em vez de enfrentá-lo em sua magnitude e pagar o preço na popularidade, Alá Temer prefere terceirizar a culpa e ir empurrando com a barriga, cruzando os dedos e torcendo para que o mandato termine antes que o cenário de dominância fiscal se estabeleça.